Depois vamos ver o que, que a gente não conversou. Bom, a gente passou rapidinho ali sobre os desenhos e tal. Me conta como é que você foi parar ali naquela. Vitral. Isso, fazendo vitral de igreja? Quem que te chamou assim? Vem aqui! Você tem cara de quem faz isso. Então, o vitral, eu trabalhava na Lan House da Jaque, do Cid, lá no centro, sabe? E lá a gente sempre pegava serviço das pessoas que ia lá imprimir as coisas e tal. E um dia apareceu um cara que ele sempre imprimia umas imagens de vitrais. E eu achava interessante, porque era umas imagens bonitas e tal. E um dia eu peguei e resolvi perguntar pra ele, nossa, que legal essas imagens, pra que é, né? Aí ele falou, eu tenho uma empresa, eu trabalho com isso. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu gosto de desenhar, também demonstrei alguns desenhos meus. Ele falou, vamos conversar qualquer hora, porque a gente tá sempre precisando de desenhista e tal, porque o pessoal que trabalhava com ele nunca parava, nunca era um funcionário fixo, né? Aí eu fiquei meio que naquela, falei, nossa, mas eu nunca desenhei no vitral, né? Porque é outra técnica totalmente diferente. Aí, mais uma vez, como sempre, eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Parece que a vida dele, o lema dele é, vamos lá, vamos lá. Eu, quando mudei para Indaiatuba, foi assim também. Eu morava em São Miguel. Um dia minha tia foi lá visitar a gente, porque ela ia sempre na época das férias, né? E eu tava de férias, tinha terminado o colegial, o ensino médio. Aí eu falei, vamos lá passar uns 15 dias lá nessa casa, lá, passear. Aí eu vim e não voltei mais, tô aqui até hoje. É engraçado, assim, que eu sempre tenho, todos que vieram aqui acabam achando uma ligação. E a minha ligação é o São Gabriel Arcanjo. Ai, que legal. Uma vez tinha uma amiga minha que ela teve um problema com um familiar e tal, ela me ligou, olha, eu precisava buscar minha irmã numa cidade e tal. Eu falei, tá bom, vamos, onde é que é? São Miguel Arcanjo. Então você conhece lá. Conheço, já fui lá. Ai, que legal, então. Aí é uma pernada, hein? Dá uns uma 200 pernada. quilômetros daqui. E era à noite. Aí era umas 6 horas, eu falei, mas demora? Não sei, eu nunca fui lá. Não, vai rapidinho, voltei 1h da manhã, né? É bem longe, É longe. Não, e o duro é que depois de Sorocaba ali, a cidade é 40 quilômetros uma da outra. É meio do mato, total. Mato, bem tal. interior. Bem interiorzão. Falei, acho que até você notar não... um pouco meu sotaque, sou um pouco de lá. No meio da viagem, eu falei, acho que você não tá muito bem intencionado comigo não, hein? Aí voltando então a falar do vitral, né, que eu acabei Sim. dispersando. Então, esse cara pegou e falou pra mim, né, que ele às vezes precisava de artista e tal. E eu saí da Lan House, né? E eu acabei meio que perdendo contato com ele. E o meu irmão, né, que toca comigo no Motorhead, começou a trabalhar na Lan House, não no meu lugar, mas depois de um tempo ele começou a trabalhar lá. Aí ele é meio parecido comigo, visualmente, né? Aí esse cara, ele apareceu lá do vitral, daí ele ficou olhando assim, você é irmão do Diego, o cara que trabalhava aqui? Daí ele falou, sou. Daí ele falou, eu trabalho com o vitral, conversei com o irmão, ele sumiu, não tem mais contato dele, queria conversar com ele e tal. Daí o irmão falou, eu passou o contato pra mim, eu entrei em contato com ele. Aí foi quando ele marcou, de eu ir lá na fábrica pra conhecer. Aí, só que assim, para trabalhar no vitral tem uma técnica específica. Você viu que eu mostrei ali que tem aquelas com quadradinho que você cola, que ela é a técnica de mosaico. Sim. Aqui lá a gente usa tinta normal, tipo esmalte sintético mesmo, para pintar no vidro, espera ela secar e cola o caco em cima. E a outra técnica, que é a técnica de chumbo, é uma outra tinta, uma tinta à base de... ela é mineral, assim, você tem que diluir ela, tem o jeito certo que você diluir. Tem tempo, né? Tem um tempo. De cura. Tem a consistência certa que tem que deixar, daí você pinta com ela e a hora que você pinta ela seca, ela volta a virar pó. Então você não pode pegar nela mais. Você tem que queimar no forno, como azulejo, essas coisas, sabe? É totalmente artesanal. E assim, eu não tinha ideia como fazer essas coisas. Daí ele falou, o cara que trabalha aqui, ele vai passar pra você as técnicas e tal, e daí você vai pegando o jeito. Só que daí do nada, não sei, o cara endoidou, ele pegou e foi embora e não voltou mais. E o cara ficou sem desenhista. Daí ele falou, então, Diego, ele fazia mais ou menos assim. O cara não tinha ideia como fazer também, ele só entendia um pouco a teoria. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer, né? Nunca fiz isso, não tem nem pra quem perguntar, né? Até os caras que trabalhavam lá, porque os outros que trabalhavam, os que colocavam as janelas nas igrejas, os pedreiros. Montavam, né? Eles não tinham noção também na parte. E é uma coisa bem específica, muito né? específica. Daí eu comecei a pesquisar na internet e você não acha material. Todos os vídeos que eu vi era tudo gringo, coisa da Europa, essas coisas, porque é lá que o pessoal trabalha com isso, né? Aí eu descobri que você precisa diluir a tinta com uma quantidade específica de água, e só que na tinta você tem que colocar uma gota de um produto que chama goma arábica, que ele vai dar textura, vai dar aquela consistência de tinta, mas só que ele tem uma quantidade específica, tipo, é meio
parece reação química, assim. Não pode nem mais nem menos. Você tem que pesar a quantidade de tinta. Para cada 100 gramas de tinta é uma gota disso. Se você colocar duas, a tinta ela vira tipo uma cola que você não consegue mexer, assim, sabe? E todo dia ela tentando e não dava certo. E eu falei, nossa, mas eu não vou conseguir fazer. Você errou várias vezes. Não, eu errei um monte. E assim, cada vez que eu fazia, você tinha que colocar no forno para queimar. E depois que queimava, você ia ver o resultado se deu certo. E ficava 8 horas no forno. Vocês faziam um negócio hoje, ia descobrir outro dia se tinha dado certo. Aí chegava lá, tinha dado errado, você não sabia o que deu errado, porque você não tinha dica. Aí eu fui dando cabeçada, acabei aprendendo e no final gostei muito de trabalhar com isso, porque é muito legal. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa... Muito diferentão. Esse foi o serviço mais diferente que eu fiz. Uma coisa que eu achei bem legal é o pincel que ele usa, porque, por exemplo, você vai fazer um rosto, né? Uma pele de uma pessoa. Você pinta, só que o pincel, ele tem as marcas de cerda e o vidro ele é muito sensível. Se você passar, ele fica a marca. A marca. Aí tem um pincel que ele é específico só para você esfumaciar essa tinta para tirar, porque é como se fosse tipo fazer maquiagem assim. E ele é de pelo de texugo. Só esse pincel que você consegue fazer isso. A gente tentou usar sintético, comprou N pincéis, nenhum conseguia. Só esse de pele de texugo. E ele é usado desde a época da Idade Média, quando começaram a fazer vitral e até hoje a técnica é a mesma. E sabe quanto custa um pincel desse? R$1.000. Nossa! Um pincel só. Mas ele dura, pelo menos? Não, ele dura a vida toda. Deve envolver a vidinha de um texugo. Então, eu ouvi porque eu comecei a pesquisar sobre as coisas. Já não gostei. Então, dizem que tem um pessoal que tem umas fazendas que eles criam esse texugo e eles meio que cortam os pelos como carneiro. Falam que não precisa matar. Ah, tá. Aí, tosqueia, né? Tosqueia ele nasce de novo. Eu não sei se é real, mas... Enfim, só esse tipo de pincel que consegue. Texugo, acho que aqui no Brasil nem tem, né? Não. Então, realmente tem que vir lá de fora. É importado. É importado, mas é bem legal. E esse pincel ele só serve pra isso. Você pinta com os outros pincéis normais, e depois que você passa tudo, você pega o pincel e faz esse aqui, ó. Pronto. Só isso que você Dá precisa uma fazer. varridinha. E R$1.000 o pincel. Mas é bem legal. Daí Brinca. depois que... uma das áreas que até se perguntou o que eu ia fazer depois que eu me formasse, eu queria montar uma empresa de trabalhar com vitral, porque não tem. Essa empresa até não comentei, mas ela fechou por causa da pandemia. Porque... isso que eu ia perguntar. Falei, por que você saiu no porque lugar tão legal? Ele tava meio ruim das pernas lá, tá, alguns problemas financeiros, e a pandemia meio que triste. jogou Como várias coisas, né? O dono entrou em contato comigo esses tempos atrás, ele falou que tem intenção de voltar, tá, vamos ver. Mas se eu for trabalhar com isso, seria uma coisa mais... quando eu trabalhei... Freelancer. Mais freelance ou fazer alguma coisa tipo mais a sério, entrar de parceria com ele, fazer uma empresa, sabe? Então, Sim. eu não quero ser só o cara que vai desenhar, ganhar uns troquinhos, não, já que é pra entrar, então vamos rachar